Olá! Hoje nós vamos conversar sobre um tema que causa muitas dúvidas, tanto no particular proprietário, quanto no corretor de imóveis profissional. Esse tema é a diferença entre hipoteca e alienação fiduciária. Por que nos imóveis antigos víamos muitas hipotecas e hoje todos os financiamentos são através de alienação fiduciária? Qual é a diferença entre uma e outra? O que é hipoteca? O que é alienação fiduciária? Quais as vantagens e desvantagens de cada uma? Vamos já conversar sobre isso. Antes, eu vou fazer uma pausa para você se inscrever no canal, para você ativar as notificações e pode dar seu like logo antecipadamente, porque eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Vamos lá. Hipoteca e alienação fiduciária. Vamos falar inicialmente da hipoteca. A hipoteca é uma garantia para empréstimos, para financiamentos, com base em imóveis. Excepcionalmente, ela pode ter como base navios ou aeronaves, mas, regra geral, a hipoteca é utilizada como garantia à base de imóveis. É uma garantia real, diferente dos empréstimos com garantia pessoal, como, por exemplo, cartão de crédito, cheque especial. A hipoteca tem uma garantia real, que tem como base um imóvel. Durante muito tempo, até 1997, era a única garantia existente para financiamento de imóveis. O imóvel, uma das características da hipoteca é que o imóvel continua em nome do proprietário, de forma que ele pode hipotecar seus bens, ou aquele bem, em diferentes instituições. Então, é possível um mesmo imóvel servir de garantia hipotecária para mais de um empréstimo. Então nós temos a primeira hipoteca, a segunda hipoteca, a terceira hipoteca, ou seja, o mesmo imóvel ele funciona como garantia para diversas hipotecas. A hipoteca ela não transfere a propriedade para o credor, ela gera, podemos dizer, uma marcação no imóvel, que o nome correto seria um gravame, uma garantia. Se houver inadimplência, o processo será conduzido pela forma judicial tradicional. E esse foi um dos motivos dela estar sendo pouco utilizada. Porque, no caso de dificuldade financeira, de inadimplência, o processo do credor para reaver aquele bem é através da forma judicial tradicional. Isso é uma garantia de um título, é uma execução de um título extrajudicial. E a recuperação do bem pelo banco pode levar alguns anos, até chegar no ponto do leilão, gera de 3 a 5 anos. Então, você financiou um imóvel, esse imóvel teve como garantia hipotecária, foi uma hipoteca e a garantia foi o próprio imóvel financiado. E houve uma inadimplência, o banco não pode simplesmente fazer um leilão, ele tem que iniciar uma execução judicial de título extrajudicial e o juiz vai determinar o leilão, e isso pode demorar até 5 anos. A hipoteca ela é um contrato acessório dependendo do contrato principal. E quem é o contrato principal? O contrato principal é o contrato de financiamento. A hipoteca é um contrato acessório e que precisa necessariamente de uma escritura pública de hipoteca lavrada no cartório de notas. E por ter a necessidade de gerar uma escritura pública de hipoteca, gera mais custos, mais despesas no processo do contrato de financiamento. Após a escritura, é necessário
pegar essa escritura pública de hipoteca e registrá-la na matrícula do imóvel para poder dar em garantia aquele bem. E existem 3 tipos de hipotecas. Quais são esses 3 tipos? A primeira é a hipoteca judicial, que é determinada pelo juízo no curso de um processo. Existe a hipoteca convencional, que é a que nós vamos tratar aqui, que é estipulada por vontade dos contratantes. A pessoa resolveu pegar um financiamento e ofereceu o seu imóvel em forma de garantia, ou seja, ele criou uma hipoteca, ele lavrou uma escritura pública de hipoteca no cartório de notas. E existe a hipoteca legal, que são determinadas situações previstas no artigo 1489 do Código Civil. Já a alienação fiduciária é uma garantia que pode ser tanto com base em bens móveis quanto imóveis. E a garantia baseada em alienação fiduciária, ela foi criada pela Lei 9.514 de 1997. Por isso que, como eu falei no início, os imóveis antigos, normalmente eles eram financiados com a garantia hipotecária. Os imóveis financiados depois de 1997, eles começaram a ser financiados pelo sistema de alienação fiduciária. Vou explicar agora quais os motivos dos bancos preferirem a alienação fiduciária. A primeira é o seguinte: a propriedade do imóvel ela é transferida ao credor até que a dívida seja quitada. O credor seria o banco financiador do seu imóvel. A posse direta permanece com o devedor, porém a propriedade é desmembrada. Se houver inadimplência, não precisa de um processo judicial. O processo será conduzido pela forma extrajudicial. E é uma execução muito mais simples. Só não ter que fazer um processo judicial, você ganha muito tempo aí. No caso, o banco ganha muito tempo. E como a propriedade já pertence ao credor, que é o agente financeiro, o bem pode ser executado diretamente pela via extrajudicial. Ou seja, o banco, que é o real proprietário do imóvel, ele marca um leilão público e após o leilão a reintegração de posse é garantida. A transferência dessa propriedade, porque lembra que eu falei que na alienação fiduciária a propriedade está com o agente financeiro, está com o credor, mas essa transferência de propriedade é resolúvel, ou seja, essa transferência de propriedade ela é subordinada a um evento futuro e incerto, que é o pagamento da dívida. Após o pagamento da dívida, é pego um termo de quitação com o agente financeiro, com o credor, e você registra esse termo de quitação, cancelando a alienação fiduciária e passando a ter a posse plena do imóvel. Não precisa necessariamente de uma escritura pública e isso gera muito menos despesas no processo do contrato. Ou seja, você ou seu cliente vai financiar um imóvel através do sistema financeiro de habitação, dando o imóvel em garantia como alienação fiduciária. O próprio contrato de financiamento bancário serve direto para registro em cartório, tanto do financiamento quanto da alienação fiduciária. Mas precisa ter um contrato escrito. Um detalhe interessante é a situação do crédito no Brasil, já que estamos falando de duas formas de garantia, que seria a hipoteca e a alienação fiduciária. Eu vou mostrar um dado interessante aqui, que é
O Brasil utiliza apenas 6% dos seus imóveis para conseguir crédito, enquanto que nos Estados Unidos essa porcentagem é de 45%. Em todos os filmes americanos é muito comum nós olharmos que a família está pagando a hipoteca do seu imóvel e às vezes tem duas hipotecas sobre o imóvel, porque é muito comum as pessoas pegarem financiamentos, às vezes não necessariamente para comprar o imóvel, às vezes pegar um financiamento para pagar os estudos na faculdade dos seus filhos, e eles fazem uma hipoteca do imóvel, ou seja, pegam um financiamento com uma garantia real, que é a garantia hipotecária. No Brasil, de 1997 para cá, se tornou mais comum a garantia por alienação fiduciária. E por que a alienação fiduciária ficou muito mais interessante para os bancos? E quando a hipoteca é utilizada ainda hoje em dia? Vou mostrar as diferenças e nós vamos entender isso juntos. As principais diferenças. Na hipoteca, a propriedade permanece registrada em nome do devedor, enquanto que na alienação fiduciária, a propriedade é transferida para o credor. E o que isso significa? Significa que se o devedor ele deu o seu imóvel em hipoteca, ou seja, ele ofereceu o seu imóvel como garantia hipotecária para pegar um determinado financiamento, o imóvel continua no nome dele. Então ele pode pegar outro empréstimo ainda com aquele mesmo imóvel. Se o imóvel tivesse sido financiado por alienação fiduciária, ele não poderia pegar outro empréstimo dando o mesmo imóvel em garantia, porque o imóvel não estaria mais no nome dele, estaria no nome do credor da instituição financeira. Eu vou dar um exemplo em que isso é muito comum, em bens de grande valor financeiro. Por exemplo, o sujeito, o devedor, ele tem uma fazenda que vale 30 milhões. E essa fazenda vale 30 milhões de reais. E ele pega um financiamento hipotecário, um financiamento bancário, dando a garantia hipotecária da fazenda, e pegou um financiamento de 2 milhões. E lavraram uma escritura pública de hipoteca. Essa escritura pública de hipoteca foi registrada na matrícula, mas teoricamente ele ainda tem 28 milhões livres, porque o imóvel vale 30 milhões, aquela hipoteca está garantindo uma dívida de apenas 2 milhões, então ele pode pegar outros empréstimos. Se esse financiamento de 2 milhões ele tivesse pego com alienação fiduciária, ele não poderia utilizar o mesmo imóvel para pegar outro, para garantir outro empréstimo. Por quê? Porque o imóvel estaria em nome do banco. Então, vale a pena pegar um empréstimo através de garantia hipotecária quando o bem, o valor do bem dado em garantia é muitas vezes superior à dívida que está sendo garantida, porque o imóvel fica livre para que você possa adquirir outros financiamentos dando o mesmo imóvel em garantia. Na hipoteca, o devedor fica com a posse plena do imóvel, enquanto que na alienação fiduciária a posse se desdobra. A posse direta fica com o devedor e a indireta com o credor. E isso é uma das características que facilitam a execução, como nós vamos ver agora. A execução da hipoteca, no caso de um eventual inadimplemento, sempre será por via judicial, enquanto que na alienação fiduciária o credor pode escolher ou o procedimento judicial ou o extrajudicial. Essa é a principal diferença. Sempre
Na hipoteca, você vai ter que contratar, você credor, ou seja, você agente financeiro, vai ter sempre que contratar um advogado, ajuizar uma execução por título extrajudicial, e o juiz, ao longo desse processo judicial, que pode demorar de 2 a 5 anos, vai determinar o leilão do imóvel. Na alienação fiduciária é diferente. Ocorreu a inadimplência por mais de 90 dias ou por mais de 3 parcelas vencidas, o credor, agente financeiro, pode simplesmente notificá-lo e marcar um leilão extrajudicial sem necessitar de um processo judicial. Então, na alienação fiduciária, a conclusão que se chega é que o tempo e as despesas para a recuperação dos créditos são menores, o que resulta em risco menor para o banco e juros menores para o devedor. Por isso, a alienação fiduciária é o instrumento de garantia mais aceito no Brasil nesse século XXI. Essas são as principais diferenças entre hipoteca e alienação fiduciária. Agora, quando você pegar uma matrícula de um imóvel e olhar alienação fiduciária ou hipoteca, você sabe quais são as diferenças, você sabe quais são as consequências de uma e as consequências de outra. Só lembrando, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho e dar o like no vídeo que você acabou de assistir. Muito obrigado. Semana que vem nós temos vídeo novo.